Diferente das linguagens naturais que são criadas sem planejamento e premeditação, linguagens de programação são linguagens formais e precisas, ou seja, sem ambiguidade, cujas instruções elas podem ser executadas por um computador. Então, uma vez que eu defini um conjunto de passos, ou seja, um algoritmo genérico, eu sempre preciso implementá-lo numa linguagem de programação para que ele possa ser executado por um computador. Existem dois tipos de linguagens de programação: as de baixo nível, como linguagem de máquina, linguagem de montagem, que estão mais próximas da máquina, e as linguagens de alto nível, como Python, R, Java e assim por diante, que estão mais próximas do programador, já que elas são mais próximas de uma língua natural. Aqui, para exemplificar, eu tenho um problema que ele está implementado em programas em linguagens de baixo nível, como uma linguagem de máquina, linguagem de montagem e linguagens de alto nível, como C, Java e Fortran. O que esse programa faz? Ele inverte de posição dois valores na memória de um computador. Então vamos supor que na memória eu tenho um valor alocado na posição A dessa memória e outro valor alocado na posição B. O que esses programas eles estão fazendo é colocar o valor que está na posição B na posição A e o valor que está na posição A na posição B. Na linguagem de máquina, se dá por essas 4 instruções. Um computador, por si só, a parte física, ele entende zeros e uns. E a forma de se comunicar com ele é a partir de uma linguagem de máquina que passa instruções que são combinações de zeros e uns. Então vocês poderiam imaginar o quão difícil era antigamente para se implementar um algoritmo numa linguagem de máquina. Eu precisava ter a combinação correta de zeros e uns para que o computador pudesse resolver aquele problema, ou seja, executar aquela sequência de passos que eu defini. Mais para frente surgiu a linguagem de montagem, que já é um pouco mais próxima da língua natural. Aqui tem uma linguagem de programação chamada MIPS, e ela tem os comandos LW, que significa load word. Então aqui no caso dessa instrução, ele fala carregar palavra, que significa load word, e aqui ele tem uma posição do processador, chamado T0. Tá? O processador é a unidade do computador onde é feito os cálculos, o processamento, e a memória onde é armazenado. E aqui eu tenho a posição da memória, que é $2. Então o que essa instrução está fazendo? Ela está pedindo carregar o valor que está alocado na posição $2 na memória, na posição T0 do processador do computador. A segunda instrução, ela fala para carregar a palavra LW, que está na posição $4 da memória, na posição T1 do processador. Daí, a partir do terceiro comando, eles usam a instrução SW dessa linguagem de montagem, que significa Save Word, ou seja, salvar palavra. E aí o que ele faz? Ele fala para salvar SW, salvar palavra, que está na posição T1, a segunda posição do processador, na primeira posição da memória, $2, onde antes estava o T0. E a quarta instrução salva o valor que estava na posição T0 na segunda posição da memória, onde antes estava o valor que estava em T1. Então aqui eu inverto os valores de posição na memória. Mais para frente, surgiram as linguagens de alto nível, que são um pouco mais próximas de uma língua natural, da língua que nós humanos entendemos. Então aqui, por exemplo, eu tenho o código numa linguagem de programação chamada Java. E o que ele está fazendo aqui? Ele primeiro cria uma variável temporária, ele atribui o valor que está na posição K da memória, vamos supor que aqui K seja 0. E aí nessa mesma posição 0 da memória K, ele atribui o valor que está alocado até então na posição K mais 1 da memória, ou seja, 0 mais 1, 1. E por fim, o valor que antes estava inicialmente na posição 0 da memória, que está armazenado agora na variável tempo, ele aloca na posição K mais 1 da memória, posição 1. E assim ele inverte os valores de posição. Então aqui tem um exemplo de um programa. Tem um problema que eu gostaria de resolver e que ele está implementado em 4 linguagens de programação. 2 de baixo nível, que é a linguagem de máquina e a linguagem de montagem, e 2 de alto nível, que é o C, ou Java e Fortran. Além disso, podem-se definir 2 tipos de linguagem de alto nível. A primeira, como Python,
são as linguagens interpretadas. Então, uma vez que eu codifiquei um algoritmo numa linguagem de programação, vamos supor que a gente chame essa implementação de código-fonte. As linguagens interpretadas, elas executam o código-fonte diretamente a partir de um interpretador. Uma vez que eu tenho o código-fonte, eu posso executá-lo a partir de um interpretador que vai interpretar o código que eu escrevi e vai me devolver o resultado do problema. A linguagem de programação Python é uma linguagem interpretada. Já existe um outro tipo mais antigo de linguagem de programação de alto nível, que são as linguagens compiladas. Estas, uma vez que você escreveu um código naquela linguagem de programação, um algoritmo, aquele código ele não é executado diretamente. Eu preciso primeiro compilar aquele código-fonte a partir de um compilador, que vai transformar esse código-fonte num código-objeto, que é o código de objeto, no caso, é um código numa linguagem de baixo nível. Então vamos supor, eu tenho uma linguagem de programação chamada C. Quando eu escrevo um programa usando a sintaxe da linguagem de programa C, eu preciso compilar aquele código, e a versão compilada daquele código, ou seja, o código objeto, é o código na linguagem de máquina. E aí sim, esse código compilado na linguagem de máquina, no caso de C, ele é executado, e aí sim eu vou ter a solução para o problema que eu gostaria de resolver. Então essa é a diferença entre linguagens interpretadas e linguagens compiladas.